Eu convido a você a abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Senhor nosso Deus, abençoa-nos aqui pelo poder do Espírito Santo. Fala aos nossos entendimentos e nossos corações. E que descortine a Tua palavra diante de nós pela iluminação do Espírito Santo, para que, tendo revelação e entendimento da Tua vontade, vivamos plenamente a Tua vontade em nossas vidas. É o que nós te pedimos. E desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. A chamada epístola do apóstolo Paulo aos Romanos é considerada uma parte importantíssima dos escritos paulinos, especialmente para o que é a igreja protestante. Porque todo o movimento da reforma protestante veio através do estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Quando, de repente, um versículo, que é o justo viverá pela fé, causou uma verdadeira revolução, porque não há outra maneira de se dizer. O mundo nunca mais foi igual. O protestantismo trouxe algo ao mundo, especialmente o mundo ocidental, que é o livre pensamento. Não apenas o protestantismo, mas dentro do que é a religiosidade cristã, trouxe-se o pensar. E não apenas o pensar, mas o poder ter uma visão diferente da que lhe é imposta. Biblicamente, esta maneira de se ensinar era típica dos judeus. Muitas vezes nós lemos as Sagradas Escrituras nos Evangelhos e encontramos Jesus numa situação de um confronto, de um embate de ideias, de pensamentos com outros judeus, especialmente os fariseus ou os escribas. Mas se você fosse, mesmo em nossos dias, a uma escola de estudo, porque a sinagoga, ela é tanto uma escola de oração, é um local para se orar, quanto, principalmente, uma escola de estudo. Você encontraria uma situação que talvez até te espantasse. Quando você vai a uma escola de estudo em Israel, em Jerusalém, e vê um rabino ensinando aos seus discípulos, aos seus alunos, existe um debate tão fervoroso, tão acalorado, que parece que vai haver um embate e um combate e não um debate. Porque as ideias são lançadas e são enfrentadas e confrontadas e defendidas. E então, Jesus pregava desta maneira. E quando as pessoas deixaram de, digamos, de pensar
e simplesmente acolheram um pensamento que lhe era imposto. Durante anos a igreja permaneceu naquela ditadura dos líderes religiosos. Mas, através do estudo da epístola de Paulo aos Romanos, algo foi rompido. E não apenas por Lutero, também Calvino. As grandes teses de Calvino estão principalmente alicerçadas em cima de Romanos, sobre as Escrituras, sobre a graça de Deus, sobre a glória de Deus, sobre a pessoa de Cristo. Essas que são chamadas as 5 solas de Calvino, elas são retiradas muito de Romanos, porque Romanos era chamado pelos pais da igreja, especialmente Policarpo, da catedral cristã. Hoje nós temos a ideia de catedral, um espaço grande e vazio, até, um espaço enorme, e para nós isso é catedral, mas nos dias em que foram ditos, e ela foi chamada de a catedral cristã, a catedral do Evangelho, era porque era uma cátedra, um lugar onde o catedrático, o doutor, ensina. Toda catedral, ela é catedral não apenas pelos padrões de hoje, que você tem o templo, a igreja, a catedral, antes disso você tem a capela, e você chega às dimensões maiores que pode acontecer da igreja. E então, uma dessas dimensões, que são as maiores dimensões, é a catedral. Mas a catedral é catedral porque ela tem uma cadeira, ela tem uma cátedra, ela tem o lugar do doutor, do catedrático. E aqui, então, o Espírito Santo, mais do que Paulo, é o catedrático a ensinar as nossas vidas princípios de vida, princípios eternos de vidas, da sabedoria divina. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diante de várias dissertações que estava fazendo, no versículo de número 31, fala: que diremos, pois, à vista destas coisas? Paulo leva aqueles que estão lendo ou que estão ouvindo a que raciocinem. Que diremos, então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pense bem, quem poderá ser contra nós? E ele acrescenta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E Paulo começa aqui, quase que eu poderia dizer numa maêutica paulina, Paulo começa a perguntar, Paulo começa a nos levar a responder por nós mesmos. Paulo diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E aí ele já começa a conduzir-nos dizendo: é Deus quem nos justifica. E se somos justificados por Deus, como sermos condenados? Como sendo condenados? Cristo, justiça nossa, a graça de Deus acima de tudo. Quem os condenará? Nós não podemos ser condenados. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Finalmente, Paulo fala algo que na mentalidade judia é tudo o que significa a graça de Deus e a origem da graça de Deus, o sustento da graça de Deus, a pessoa do próprio Deus. Diz: quem poderá nos separar do amor de Cristo?
E então, diferente das outras situações, Paulo começa a citar várias coisas poderosas para causar uma separação, várias coisas perturbadoras, várias coisas angustiadoras. Paulo começa a dizer: será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Romanos entendiam isso. A igreja em Roma compreendia plenamente isto. Lembre-se que você está numa época de Césares muito particulares. Possivelmente Nero era o César. A cidade de Roma estava sobre o controle, nada mais, nada menos do que César. Não qualquer César, mas Nero. Eles entendiam o que é isso, tribulação. Eles entendiam o que é angústia. Eles entendiam o que é perseguição. Eles entendiam o que era fome. Eles entendiam o que era nudez. Eles entendiam o que era perigo. Eles entendiam muito bem o que era espada. Eles compreendiam isto. Mas Paulo, calcando o que o Espírito Santo está inspirando na palavra do Senhor, diz, como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. No entanto, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 37, fala algo surpreendente, no qual basearemos a nossa palavra. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, a Deus seja a glória, por meio daquele que nos amou. Não importa quão destrutivo, não importa quão angustiante, não importa quão grande tribulação, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, em tudo isto, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo ou na espada, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E ele então disse: porque eu estou bem certo. O que você poderia dizer: eu estou totalmente convencido. Não há sombra de dúvidas. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhoso texto. Um texto que transmite a nós um fortalecimento em nossa fé, nas nossas convicções. A vitória é garantida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Coisa maravilhosa o apóstolo Paulo fala aqui, coisa maravilhosa o Espírito Santo fala aqui a mim e a você. Mas eu quero puxar, eu quero a tua atenção juntamente comigo para o que Paulo fala. Paulo começa a falar de grandes problemas. Paulo fala da morte. Paulo fala da vida. A morte separa e separa plenamente alguém, mas a vida também separa. Não apenas a morte nos separa,
Há muitas pessoas que não foram separadas pela morte, foram separadas pela vida. E nós até dizemos isso, a vida os separou. Paulo disse, não, nem a vida. A vida tem um poder também para separar. Paulo começa a falar de situações como anjos, mas também principados. Paulo começa a falar sobre coisas do presente, coisas do futuro, sobre altura, profundidade, mas ele diz, qualquer outra criatura. Há um crescente aqui, morte e vida, anjos, principados, coisas que separam, coisas do presente e coisas do futuro. E a minha pergunta, o que significa qualquer outra criatura? Porque eu entendo bem o que significa coisas do presente. Eu entendo bem o que significam coisas do passado. Eu entendo bem o que significa altura e profundidade. Eu entendo bem o que são anjos e principados. Eu entendo bem o que é morte e o que é vida. O que são poderes. Eu entendo essas coisas, mas o que é qualquer outra criatura? A palavra criatura significa o que foi criado. Qualquer coisa criada. Estaria Paulo falando exclusivamente e apenas das coisas que existem? Porque não somente se cria o que existe, mas infelizmente também se cria o que não existe. E é algo criado, e nesse aspecto é uma criatura. O segredo de entendermos estas todas coisas criadas, qualquer coisa criada, é entendermos as coisas. No texto ele diz, coisas do presente. O que são coisas do presente? São as coisas que são. O que são as coisas do futuro? São as coisas que serão. Não é apenas o presente, não é apenas o futuro, são as coisas do presente, são as coisas do futuro. E mesmo qualquer outra criatura. E entre as muitas criaturas que há, eu desejo tomar uma criatura que tem um poder destruidor, avassalador. Uma coisa, as coisas que poderão ser. Essa criatura, a criatura que de fato não existe, que nós mesmos a criamos. Criamos não com as coisas que são, nem as coisas que serão, não as coisas do presente, nem as coisas do futuro, mas as coisas que poderão vir a ser. E, meus irmãos, estas coisas que poderão vir a ser têm um poder destrutivo enorme em nossas vidas. As apreensões, preocupações e ansiedades, elas multiplicam as dores, multiplicam os medos, as inseguranças, são fantasmas que assombram as vidas desses que a hospedam, que as acatam, que
as nutrem, guardando e nutrindo, alimentando o quê? Uma ansiedade, uma insegurança. E por causa de sentimentos como estes, famílias são destruídas, vidas são arrasadas, projetos de vida, sonhos não são feitos. Por quê? Porque pode acontecer. Quantas pessoas você conhece que não fazem porque pode acontecer? Ah, eu não sei. Vai que aconteça. Nós não estamos nem temendo algo que verdadeiramente irá acontecer. Nós estamos temendo uma coisa que poderá acontecer. E então, nesta possibilidade, que nós tratamos a possibilidade como uma coisa certa e não como ela é, porque toda possibilidade é uma coisa incerta. Ela tem possibilidade, ela não é uma fatalidade, mas nós tratamos, nós sentimos, principalmente no tocante a coisas negativas, nós tratamos as possibilidades como fatalidades. E um medo se apodera de nós e não avançamos e não realizamos, mas existe cura para tudo isso. Porque tudo isso não passa de medo. Medo do futuro. Nós não temos medo do futuro apenas com medo do que de fato será. Nós temos muito mais medo, e o nosso medo se multiplica em relação ao futuro pela possibilidade, pelas incertezas. As incertezas amedrontam, as inseguranças nos roubam a paz. Mas o apóstolo Paulo está dando aqui a solução, o apóstolo Paulo está dando: nada poderá nos separar. Nem mesmo estas coisas poderão nos separar, nem essas criaturas ou quaisquer outras criaturas poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o amor de Deus lança fora todo medo. Não apenas o medo das coisas que são, não apenas o medo das coisas que de fato serão, mas o medo dessas coisas apavorantes, assustadoras, das coisas que podem ser, que podem acontecer, que podem vir a suceder. Não, meus irmãos. Às vezes, você sabe, quando você se torna uma pessoa de fé, e nós temos que ser pessoas de fé, cheias de fé, transbordantes de fé, você começa a ver sua vida e começa a ver a vida dos outros num aspecto que a fé te lança por cima de todas essas coisas, de todas essas adversidades. E essas adversidades são adversidades extremas. Ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem sobre um senhor de 102 anos que continua praticando ciclismo. Eu olhei aquilo e disse: eu estou vendo aqui o Gianluca. Eu imaginei o Gianluca, um senhor que você nota que tem 102 anos. Eu não sei se ele faz os 100 quilômetros que o Gianluca faz, não deve fazer tudo isso, mas todo a caráter, sabe? Todo vestido, todo com o capacete, com aquela roupa justa que o ciclista utiliza, com a bicicleta
das mais modernas e tudo, e o homem lá pedalando. Eu disse, meu Deus, como você projeta o teu amanhã? Meus irmãos, nós podemos projetar o nosso amanhã de diversas maneiras. A maior parte das pessoas tem uma facilidade enorme de crer na fatalidade de algo ruim. Mas nós temos muita dificuldade de crer. Eu falarei assim de fatalidade, mas num sentido de que vai acontecer, que é fatal, que irá acontecer, e não no sentido negativo do que é a palavra fatalidade, na fatalidade de algo bom. Já imaginou se eu chegasse para você e dissesse, você não pode escapar de uma alegria futura? Essa é uma boa palavra que todos nós chegamos e dizemos, bem, é muito bonito isto, mas você sabe, põe o teu pé no chão, as coisas não são fáceis assim. A nossa inclinação é de crer em coisas que não deveríamos estar crendo. É tão fácil crer na divisão, é tão fácil crer numa coisa que não é natural. Se nós, como igreja, somos, como uma totalidade, somos o corpo de Cristo, divisão não é algo natural, pertinente ao corpo de Cristo, a corpo nenhum. Divisão é algo natural. Divisão no nosso corpo, romper, tirar algo, amputar algo, é algo externo a nós, que é uma agressão a nós. Mas nós tratamos como se isso fosse perfeitamente natural. Você tem que saber o seguinte, embora tenhamos a natureza humana, e isso você poderia dizer, isso é perfeitamente natural na natureza humana, nós somos coparticipantes da natureza divina de Cristo Jesus. Isso não é natural. A natureza de Deus. Isso não é pertinente a Ele. Existe um amor que excede todo entendimento com o qual nós somos amados. Sabe, Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. E disse, não valem vocês mais do que os pardais, do que as andorinhas, ou mais do que os lírios do vale. E disse que os pardais não semeiam, não colhem, não ajuntam, mas o Pai Celeste não os deixa faltar. E que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como lírio. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está e amanhã seca-se, e é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, e Jesus acrescenta, homens de pequena fé. Como nós nos preocupamos, Jesus jamais pregou a irresponsabilidade. Jesus jamais disse que eu e você não podemos plantar, guardar, colher, guardar mais. Jesus não disse que nós não podemos nos planejar, nos organizar. Jesus disse, você não deve se deixar dominar por um sentimento como este. A ansiedade. Você não deve criar
esta criatura, este fantasma que assombra a tua vida. E eu volto às coisas que poderão vir a ser. Sabe, as pessoas sofrem muito, e Deus se compadece do sofrimento das pessoas. Existe uma miséria em nossa nação e em várias nações do mundo. E a igreja tem o dever de enfrentar não apenas esse espírito, mas essa realidade de miséria. No mínimo, apoiando obras dignas, honradas, como a casa de Maria e Marta, que enfrenta não apenas uma miséria econômica, não apenas uma miséria social, mas uma miséria familiar. Existe uma falta de estrutura ou a existência de uma coisa desestruturada, uma coisa até mesmo mal construída, pior do que algo, falta uma construção. Não, existe uma construção, mas mal construída, dentro da sociedade e dentro das comunidades carentes, muito mais. Então, uma obra como a casa de Maria e Marta, que chega dando valores, entregando um outro caminho, apresentando Jesus, mas não só apresentando Jesus, alimentando aquelas crianças. Porque eu vou dizer uma coisa: 3 refeições diárias, meus irmãos, isso é bênção. Não importa o que a criança coma em sua casa, lá na casa de Maria e Marta, ela tem refeições. Aí você diz, mas isso é o quê? É um complemento? Não, às vezes na vida de alguns é o principal. É o principal. Então a igreja, ela se posiciona através de obras como essa, não aceitando, intervindo, não temendo. Nada disso é fácil. Há poderes, há principados, há morte, há vida, há coisas do presente. Você não tem ideia do que é a minha vida, do que é a minha família, do que é a minha realidade. Você não tem ideia do que é essa realidade. Das coisas do porvir, das coisas futuras. Qual é o meu destino? E aí entra também as criaturas, as que podem ser. Eu me lembro de uma vez, há muitos anos, com crianças, que nós estávamos conversando, não apenas eu, na época estávamos eu, Heitor, Edson, conversando com algumas crianças de um lugar carente, e nós perguntamos, bem, o que você deseja ser? E um deles disse, frentista. Criança fala, como se você pode perguntar ao meu neto, um dia ele vai querer ser mecânico, outro dia ele vai querer ser jogador de futebol, outro dia ele vai... Crianças são crianças. Então, o que você quer dizer? Não, eu quero ser frentista. E, se não me engano, foi o pastor Edson que disse, mas você não gostaria de ser outra coisa? Um engenheiro. É o engenheiro falando, não é? Um engenheiro. E a criança, então, o menino virou, mas...
E eu posso? A minha realidade, a realidade daquela criança, o grande sonho era ser um frentista. E nós, então, começamos a ministrar a eles, dizendo que eles podem. E essas crianças, essas duas crianças que foram ministradas ali, as duas terminaram a faculdade. Óbvio que não são mais crianças. A vida delas tomou um outro rumo. Mas por quê? Porque as criaturas, essas criaturas, não tiveram poder sobre elas. O amor de Deus, não há outra explicação, não é o convencimento humano. O amor de Deus invade, e o amor de Deus tira o medo. O amor de Deus convence, e convence a cada um de nós, que nos ama extremamente. E se Ele nos ama, há uma coisa que eu quero dizer a você: Deus está disposto a fazer qualquer coisa por você. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele está disposto a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa na sua vida. É isto que nós estamos ouvindo aqui do apóstolo Paulo. Ele está dizendo: Deus te ama. Nada poderá nos separar, nem mesmo as coisas duras da vida. As enfermidades que chegam. Quando o pastor Mauro Israel, pastor da da primeira igreja batista de São Gonçalo, eu estava um dia e ele disse que começou a ver todas as coisas duplicadas. Ele tinha uma visão duplicada. E ele foi fazer exames e do oftalmologista foi levado ao neurologista, do neurologista foi ao oncologista. Ele estava com um grande tumor, um câncer extremamente agressivo. E as pessoas super bem intencionadas, meus irmãos, as pessoas na igreja, muitas vezes são bem intencionadas, mas às vezes nós cometemos erros nas nossas boas intenções. E as pessoas, não, o irmão vai ser curado, o irmão tem que crer que vai ser curado de qualquer maneira. Ele disse: olha, essa enfermidade não me separou do amor de Deus. Nem a morte poderá me separar do amor de Deus. E ele disse uma frase que acabou a discussão de uma vez por todas, com todas as pessoas. Ele disse: olha, se Deus me curar, todos verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Mas a glória de Deus vai ser vista. Ou vai ser vista me curando, ou vai ser vista não me curando, porque eu vou ver a glória de Deus. E eu creio plenamente que Ele está vendo a glória de Deus. Eu não estou dizendo que todas as coisas serão positivas, mas eu quero dizer que Deus está disposto a fazer tudo por nós. Eu creio realmente que Deus nos ama. É quando você tem segurança que você é amado por Deus, você não teme. Você não teme nem a morte, você não teme as enfermidades, você não teme as tribulações, você não teme as angústias, você não teme as perseguições, você não teme a fome, não teme a nudez, não teme o perigo, não teme a espada, você não teme as coisas do presente, você não teme as coisas do futuro, você não teme as coisas que poderão vir a ser, você não teme nada. Você só teme ao Senhor. Temei somente a Deus. Porque esse amor que nos invade, esse amor que não se separa de nós, esse amor que não pode ser separado da nossa vida, esse amor vai lançar fora
todo o medo. Não ficará um resquício, não ficará uma sombra de medo. E saiba que o medo tem um poder tremendo. O medo tem um poder semelhante à fé. A fé traz à existência as coisas que não existem. E o medo tem um poder semelhante, não igual, de fazer como se existisse coisas que não existem. Isso é o medo. Não quer dizer que exista, quer dizer que você sente que existe. Como aquela pessoa que, na escuridão, num vislumbre, vê alguma coisa que logo diz, isso é isto, e quando a luz vem, diz, meu Deus, não era nada do que eu estava pensando. Mas o medo te faz ver como se existisse. O medo te engana. O medo é astuto. O medo, ele provoca uma ilusão tão realista que você crê que é verdade. Por isso, é que nós precisamos desse amor. Esse amor é como a luz que é acesa no lugar escuro. Eu não sei se você já entrou em parques de diversões mais antigos. Havia aquela casa do susto. E a base da casa do susto não é nada demais. É só não ter luz. É não ter luz. Porque você não sabe onde está pisando, eles inclinam um pouco o chão, colocam algumas madeiras como obstáculo, uma tábua que range, qualquer coisa assim, um lugar que escorregue, e a pessoa vai e escorrega, e sustos e mais sustos. Se acendesse a luz, só isso, se acendesse a luz, ninguém disse, mas que coisa banal, que coisa ridícula. Ela é ridícula. É porque você não pode ver que a sua imaginação cria uma série de possibilidades. Essas são as criaturas que nós criamos. A Bíblia diz que quando Deus criou os céus e a terra, havia uma situação que disse, havia trevas na face do abismo. E a primeira coisa que Deus disse é, haja luz. Sabe, o poder das trevas não está muito no que as trevas podem realmente fazer, mas no que elas podem ocultar. Havia trevas sobre a face do abismo. Do abismo. Ora, quando o abismo é oculto por trevas, ele é perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque quem tem revelação do abismo não cai nele. Mas quem encontra o abismo oculto a ele, anda sem saber o que está à sua frente e poderá cair no abismo. De modo que quando a luz surge, ela revela os verdadeiros perigos e os imaginários destrói de vez. Porque a luz, e a Bíblia diz Deus é amor, mas a Bíblia também diz que Deus é luz. E não há nele treva alguma. Não há variação de luz. Sabe, Deus é uma luz e é constante. Não tem variação. Não tem queda de luz com Deus.
A luz de Deus não pisca, ela se mantém. De modo que o verdadeiro amor lançará fora todo medo. Não vamos aceitar. Saiba do seguinte, muitas vezes o adversário trabalha com as criaturas que nós próprios criamos. Isso nos prejudica. Sabe, muitas pessoas quando passam por um problema sofrem multiplicado o seu problema. Sofrem multiplicado por quê? Porque eles estão diante de uma insegurança. E eles estão preocupados. As preocupações criam estas coisas na nossa vida, coisas que não deveriam existir, dores que você não deveria passar, sofrimentos que você não deveria viver, porque todos eles não são coisas que são, nem coisas que serão, são coisas que talvez sejam. Talvez sejam. São quem sabe. São certamente. São o pode ser. E geralmente quando as pessoas falam nisso, nunca falam, quem sabe está tudo bem. Quando eles falam nisso, eles estão falando, quem sabe deu tudo errado. Quem sabe isso? São medos, angústias, de coisas que de fato não existem. Quando você tem fé, você não é abalado nem pelo que existe, mas você não é abalado pelo que não existe. Você tem um escudo, o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todos os dados inflamados do inimigo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, muitos de nós estamos atentos às coisas que são, atentos às coisas que serão, mas por vezes nós não estamos atentos às coisas que podem ser. Estamos dominados por um medo. Estas criaturas, esses fantasmas inventados, criados por nós mesmos. No imaginário humano. Liberta-nos, Senhor, dessas prisões de alma, desses lobos que atacam a nossa alma, criaturas criadas por nós próprios. Temos um Deus que nos ama, que está disposto a fazer tudo por nós. Por isso, ó Senhor, nós nos entregamos hoje aqui nas Tuas mãos. E nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos revele o Teu amor e encha-nos aqui hoje, nesta noite, com o Teu amor. Quer os que estão presentes, quer os que estão ausentes. Derrama, Senhor, doses maciças do Seu amor, que nos sintamos amados por Ti, extremamente amados. No nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. E desde já nós te agradecemos. Amém e amém.